Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar nossas videoaulas agora, né, de metodologia. Eu vou fazer a mesma videoaula para as duas turmas, tanto para o G1 quanto para o G2. Mas antes de começar a videoaula, eu queria falar um pouco sobre como vai ser nossa avaliação. A gente tinha combinado que seria alguma coisa nesse sentido aqui, que a gente teria 10 exercícios, né? Porém, se eu colocasse 10 notas no sistema acadêmico, eu teria que fazer 10 recuperações. Então eu dividi isso. Na verdade, eu agrupei os exercícios, né? Eu agrupei 3 exercícios em avaliação 1, 4 em avaliação 2 e 3 em avaliação 3. Ou seja, a gente vai fazer exercício 1, exercício 2, exercício 3, cada um valendo 5 pontos. Se na soma de tudo, desses exercícios aí, você não conseguir a média no caso 9 pontos, você faz a recuperação, né? Aí depois nós teremos a bateria de exercícios 2, né? Avaliação 2, que são 4 exercícios, cada um valendo 5 pontos. Caso não consiga alcançar a média, que no caso aqui é 12 pontos, faz a recuperação. Então, no sistema acadêmico, vai aparecer 3 avaliações para vocês. Avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. A avaliação 1 é a soma desses 3 exercícios. A avaliação 2 é a soma desses 4 exercícios. E a avaliação 3 é a soma desses 3 exercícios. Portanto, vamos supor que você fique de recuperação na avaliação 1. Você vai ter que fazer uma prova que vai cair o conteúdo do exercício 1, 2 e 3. Né? O exercício 1 é aquele de unidade de medida que a gente já fez em sala. Né? Já tem até a nota de vocês que eu ia passar na aula que foi suspensa, né, por causa do Covid. Então já está até com nota. O exercício 2 é o dessa semana. E semana que vem vocês farão o exercício 3. O exercício 2 vai ser sobre tipo de erros. E o exercício 3 vai ser sobre réguas graduadas. O que eu queria falar com vocês? O exercício 2, sobre tipos de erros, é aquele exercício que a gente ia fazer na semana que as aulas foram suspensas, né? Que eu dei aula sobre tipos de erros e depois tinha o exercício 2 para fazer sobre tipos de erros. Né? Então, nessa semana agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma videoaula de revisão, que é essa videoaula aqui, né? Revisando tipos de erros, mas sabendo que a gente já viu isso antes, então não vou perder muito tempo com isso. Né? E vocês vão ter que fazer uma lista de exercícios que está vai ficar no Moodle, vai ficar no sistema acadêmico. Vocês vão fazer essa lista de exercícios, vão enviar pelo Moodle. Né? Vocês enviam a lista e essa lista vale 5 pontos. Né? A pontuação é a mesma que teria se fosse uma avaliação na sala de aula. Né? Essa seria a avaliação. Porém, a gente sabe que fazendo de casa, vocês têm a vantagem de poder consultar, de poder olhar os slides, enfim, de poder consultar o que vocês quiserem consultar. Então, acredito que vai ficar muito mais fácil fazer essa avaliação em sala de aula. Aliás, perdão, vai ser muito mais fácil fazer essa avaliação de casa. Né? Vocês fazem, vocês me mandam pelo Moodle. Se não conseguir mandar pelo Moodle, pode mandar pelo e-mail. Se não vocês quiserem fazer no papel, tirar foto e mandar, vocês podem. Se vocês quiserem digitar tudo no Word e mandar, vocês podem também. Então, vocês têm liberdade e flexibilidade para fazer da forma que vocês acham melhor. Né? A gente sabe que essa questão de aula online é ruim, tanto para vocês quanto para a gente, para professores, né? mas a gente vai tentar fazer com que dê tudo certo aí, né? Tentar fazer com que vocês consigam aproveitar essa experiência. Né? Então, recapitulando aqui, como é que vai ser a nossa dinâmica de aula. Cada semana eu vou passar uma videoaula sobre o tema e um exercício. Né? Essa semana é o exercício 2, na outra semana vai ser o exercício 3. Né? A recuperação vocês não vão fazer agora, vocês vão fazer só quando as aulas voltarem à modalidade presencial. Por que isso? Bom, porque o IFES recomendou que essas avaliações que têm um peso muito grande, como é o caso de recuperação, elas não sejam feitas na sala de aula, via online, elas sejam feitas na sala de aula. Né? Então eles recomendaram que a gente não faça essas recuperações agora, deixa para depois.
né? E à medida que eu tiver a nota de vocês, eu vou soltando, né? Eu sei que esse esquema é um pouco confuso, eu não queria fazer assim, na verdade, porém, no início do período, quando eu combinei isso com vocês, eu não tinha acesso ao sistema acadêmico. Então eu não sabia que se eu colocasse 10 notas, eu teria que fazer 10 recuperações, né? Então eu fiz essa divisão para tentar manter o esquema parecido com o que a gente tinha combinado e tornar viável fazer e tornar viável esse tipo de avaliação no sistema acadêmico, né? Então é basicamente isso. Eu sei que está um pouco confuso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como é a composição de notas de vocês podem entrar em contato comigo. Eu estou disponível para falar com vocês. Eu vou mandar um e-mail para vocês em breve, explicando de novo, explicando sobre esse tipo de avaliação, explicando sobre como vão ser nossas videoaulas, né? Eu vou passar também e-mail, até um número de telefone, se quiserem me adicionar em algum grupo de WhatsApp aí para ficar mais fácil comunicar. Então, vocês vão ter muito contato comigo o tempo todo, então vocês têm a liberdade de falar comigo, tirar qualquer dúvida, tanto sobre o modo de avaliação, quanto sobre o Moodle, ou sobre o próprio assunto da matéria, vocês podem tirar dúvidas comigo. Eu também separei um horário de atendimento, né, que é quarta e sexta, de 8 às 10 da manhã, né, que eu faço atendimento via Skype. Porém, isso é mais uma formalidade. Eu vou estar lá, nesse horário, online, disponível. Porém, vocês podem falar comigo a hora que vocês acharem melhor, sem problema nenhum. E é isso aí. Os exercícios, tanto da semana 1 quanto da semana 2, eles vão ter um prazo de entrega muito grande. Ou seja, vocês vão ter muito tempo para fazer. Então eu espero que vocês façam, porque querendo ou não, vale ponto, vale 5 pontos da primeira semana, 5 pontos da segunda semana. Então são 10 pontos aí em exercício para casa. Isso aí tá quase de graça para vocês, né? Basta que vocês se esforcem para fazer. E é isso aí. É isso aí. É... é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Agora vamos começar a aula de verdade. Bom, pessoal, vou começar aqui então a videoaula. Essa videoaula eu já tinha falado, tinha revisado até com algumas das turmas aí. No geral, as turmas pararam mais ou menos no mesmo momento. Mas, bom, é isso aí. Vou fazer uma revisão rápida aqui sobre tipos de erros. Eu não vou abrir o slide na tela toda, porque o gravador de vídeo de tela ele não funciona legal dessa maneira. E aqui também, se tiver algum erro aqui no slide, eu já corrijo. Vamos lá. Como a gente viu nas aulas anteriores, lá no início do curso, a gente viu que toda medição tem um erro. Ou seja, se tem um erro, quer dizer que toda vez que a gente vai fazer uma medida, a medida que a gente faz, por mais correta que ela seja, ela nunca vai ser igual ao valor verdadeiro do mensurando. Ou seja, se eu quiser medir o tamanho, o comprimento de uma chapa, comprimento de uma chapa, por exemplo, eu posso ter uma medida muito precisa, mas ela nunca vai ser uma medida sem erro. O erro sempre está presente na medição. E a definição de erro é a diferença entre o valor indicado pelo sistema e o valor verdadeiro, né? É nessa fórmula aí, o erro é igual ao indicado menos o valor verdadeiro. O erro de medição ele pode acontecer por diversos fatores, né? Aqui eu tenho citado alguns, né? Como ação do operador, variação das condições ambientais, passagem do tempo, etc. E a gente só consegue calcular o erro através dessa equação aqui quando a gente já tem o valor verdadeiro do mensurando, né? Que é essa referência nossa, esse VV ali na fórmula, né? O erro é a diferença do que a gente mediu por o valor verdadeiro. Isso é meio que intuitivo, né? Aí tem esse exemplo 1 aqui, que é várias medidas na balança, né? O valor da massa aqui ela é de 1 kg, 1000 gramas. E a gente fez 12 medições e a gente viu que nenhuma delas bateu 1000 gramas exatamente, né? O esperado seria que as indicações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 12,
ela fosse igual a 1 kg, mas todas elas são diferentes, né? A balança na média indica 1014 gramas, né? Ou seja, tem um erro aí para mais, né? Tem um erro para mais. Se eu sei que o valor verdadeiro é 1000 quilos, 1000 gramas, e eu medi 1014, quer dizer que tem um erro aí de 14 gramas, né? Em média. Esse é o erro médio, no caso. E aí que a gente começa aquela noção de erro sistemático e aleatório. A gente, pô, às vezes eu acho que eu já até falei demais disso, mas como a gente está aí há quase 3 meses aí sem ver esse assunto, eu acho legal falar de novo. O erro sistemático é um erro que se repete, é um erro que funciona através de um padrão, né? É um erro previsível. O erro aleatório é um erro que não segue nenhum padrão, é um erro totalmente imprevisível, né? A gente pode falar que o erro aleatório ele pode ser atribuído ao fato de não saber ao certo que medida teria a 13ª medida, ou seja, esses valores aqui eles não seguem um padrão, eles são, se a gente calcular que a gente não tem padrão, a gente não consegue adivinhar qual seria o valor alcançado na 13ª medida. E esse barulho é algum carro lá fora, um caminhão fazendo manobra. Não sei nem se estão escutando. Então tem um erro aleatório associado a essa medida aqui, já que eu não consigo prever qual é a 13ª. O erro sistemático ele pode ser observado no fato de que todas as medidas estão entre 1012 e 1018 gramas. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as medidas aqui elas estão entre 1012 e 1018. Então isso é um padrão, pode dizer assim. Eu posso falar com certeza que minha expectativa é que a 13ª medida esteja entre 1012 e 1018. Né? É aquela questão que eu falei de um relógio que ele está 5 minutos adiantado. Se ele está sempre 5 minutos adiantado, você sabe qual é a hora verdadeira dele. Você consegue prever a hora verdadeira. Porque você sabe que tem um padrão de erro ali. Ele está sempre 5 minutos adiantado. Então, se quiser, se está lá 1h05, você sabe que na verdade o horário é 1 hora. A lógica é exatamente essa do erro sistemático. O tipo de exemplo do erro sistemático é o ponteiro torto no indicador. Como falei, as limitações do operador e as influências das condições ambientes são exemplos de fatores que induzem os erros de medição. Né? Por melhor que seja a qualidade do sistema de medição, por mais cuidadoso e habilidoso seja o operador e por mais bem controlado sejam as condições ambientais, ainda assim vai haver um erro de medição em maior ou menor grau. Isso quer dizer que eu posso reduzir muito esse erro, mas ele nunca vai ser igual a zero. Né? Não existe um operador que faça uma medida perfeita, embora existam operadores que façam medidas muito boas. Não existem condições ambientais perfeitas, é quase impossível de se conseguir isso. Então, sempre vou ter algum tipo de erro aí. Como eu tinha falado, existem dois tipos de erros. O erro sistemático, que é a parcela previsível, e o erro aleatório, que é a parcela imprevisível. O erro sistemático é possível corrigir, o erro aleatório não é possível corrigir. Né? O erro aleatório não dá para corrigir, o sistemático dá para corrigir. Nós também temos o erro grosseiro. O erro grosseiro ele vem de um mau uso ou mau funcionamento do sistema de medição. Isso é quando a gente não sabe ler o aparelho direito, ou quando o operador ele não tem muita capacidade técnica, ou o aparelho que está medindo está quebrado. Então é daí que vem o erro grosseiro, um erro muito claro de se ver, embora ele seja totalmente imprevisível. Né? A sua existência é geralmente fácil, detectável, é fácil detectar esse tipo de erro. Né? E sua aparição ela aparece de vez em quando, né? É esporádica. Né? Então, assim, é como se eu fosse medir o peso de um lápis. Né? O que você espera que seja o peso de um lápis? Algumas gramas ali. Se eu faço uma medição e acho que o peso do lápis é 4 kg, isso é um erro grosseiro. Quer dizer que ou minha balança está quebrada, ou tem algum tipo de erro muito grave na medição, tem alguma coisa que está pesando muito aquilo. Enfim, é um erro grosseiro. A gente bate o olho e vê que está errado. Né? Se você pegar agora um termômetro, medir a temperatura que você está agora
e vê lá que deu temperatura do ambiente que você está, e deu 65 graus Celsius, você sabe que isso é um erro grosseiro, que não tem como estar essa temperatura, você não aguentaria estar ali nessa temperatura, né? Deve estar por volta de 30, 20, eu não sei como é que está mais aí pro interior do estado, aqui em Vitória deve estar mais ou menos uns 20 e poucos, né? Bom, depois que eu fiz essa distinção entre erro sistemático, grosseiro e aleatório, eu vim falar de exatidão, né? Exatidão e precisão, né? Exatidão é a capacidade do sistema funcionar sem erros, né? Um sistema que sempre acerta é um sistema com ótima exatidão. Por outro lado, a gente tem a precisão. A precisão significa pouca dispersão, ou seja, a capacidade de conseguir resultados repetidos, né? Aqui eu tenho um exemplo bem feito que mostra bem o que funciona. Um resultado exato é aquele que pega bem no meio, que pega no alvo correto. É um resultado que ele está correto. Tá correto. Um resultado preciso é aquele que não varia muito, né? Então, assim, se eu dou vários tiros aqui nesse alvo, bem no meio, eu sei que é um resultado exato e preciso. Só que se eu dou alguns tiros no meio e outros um pouco afastados, eu tenho um resultado que é exato, mas não é tão preciso assim, né? Por outro lado, como esse exemplo daqui do canto superior direito, eu tenho vários tiros atingindo no mesmo lugar, só que longe do alvo. Esse resultado é preciso, porque ele não varia muito, só que ele é exato. Eu errei o alvo. Então daí que vem essa distinção. Exatidão é a questão de acertar o alvo. Precisão é a questão de dar todos os tiros no mesmo lugar, né? Então isso está bem explicado aqui no texto, né? A precisão geralmente é calculada através do desvio padrão. Vocês devem lembrar que eu falei disso. Só que, relacionado a desvio padrão, a gente vai ver de novo lá na frente o que é o desvio padrão. A precisão e exatidão são dois parâmetros qualitativos associados ao desempenho do sistema. Um sistema com ótima precisão repete bem, com pequena dispersão, né? Um sistema preciso é um que tem pouca dispersão, tem pouca variação. Um sistema com excelente exatidão é que tem pouco erro, né? Aqui fala que não apresenta erros, mas a gente sabe que isso é uma perfeição que não existe na realidade. Sempre vai ter algum erro, né? Então aqui eu tenho a diferença entre precisão e exatidão. Até aqui, exatidão e precisão, lembro que eu falei bastante sobre isso nas duas turmas, né? Então, se vocês não lembram, deve ter anotado aí em algum caderno, alguma coisa do tipo. Agora que eu reparei que esse precisão aqui tá com um acento circunflexo, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. Erro sistemático, tendência e correção. Como eu falei antes, o erro sistemático é aquele que é previsível, que ele se repete. É a questão do relógio que está sempre 5 minutos adiantado, né? Como que eu faço para obter... Bom, antes de entrar nesse mérito, eu vou mostrar essa fórmula aqui. O erro sistemático é a média de um número infinito de indicações menos o valor verdadeiro. Aí eu lembro daquela tabela que a gente viu. Se eu faço infinitas medidas, eu tiro a média delas. A média dessas medidas menos o valor verdadeiro vai me passar o erro sistemático, né? É exatamente essa equação aqui, né? É claro que não tem como a gente fazer infinitas medidas, mas a ideia aqui é mostrar que quanto mais medidas a gente faz, mais exato vai ser o erro sistemático. E aqui a gente pode calcular a tendência, né? A tendência é exatamente o erro, né? É uma medida real, é uma aproximação do erro sistemático. Ou seja, o erro sistemático é calculado por número de medidas infinitas. Só que isso não tem como medir infinitas vezes, né? Então a gente mede o número finito de indicações, né? Quando eu digo que mede o número finito, por exemplo, eu medi o peso de alguma coisa na balança 15 vezes. Eu meço 15 vezes, tiro a média. A média vai ser minha indicação média aqui, que é esse I na fórmula, né? Essa indicação média menos o valor verdadeiro vai me falar a tendência.
Essa tendência é uma estimativa do erro sistemático, é uma aproximação, né? É mais ou menos a média do erro aí, né? Na verdade. Como se fosse uma média o erro médio aí, na verdade. Por exemplo, eu tenho 10 relógios iguais. Eu vejo que cada um deles tem um erro, né? Tem um erro de medição em relação ao horário verdadeiro. Vamos supor que o erro médio seja de 5 minutos, né? Se o erro médio é 5 minutos, essa é a minha tendência. Se o erro médio é 5 minutos, essa é a minha tendência. O que isso quer dizer? É que eu peguei todas as indicações e subtraí, achei a média das indicações e subtraí pelo valor verdadeiro. Então eu achei a tendência do erro. Para que serve essa tendência? Essa tendência, sei lá, de erro médio de 5 minutos, quer dizer que se eu pegar a minha indicação e tirar esses 5 minutos, quer dizer que eu vou ter o valor verdadeiro. É aquela questão do relógio que está sempre adiantado 5 minutos. Se eu quero saber o valor verdadeiro dele, sabendo que ele sempre está adiantado 5 minutos, é só eu ver a hora e tirar 5 minutos, subtrair 5 minutos. Essa é a lógica da tendência. Tendência é a média de número finito de indicações menos o valor verdadeiro do mensurando, né? E como falei antes, naquele mesmo exemplo, eu achei o erro médio aqui, ó, a indicação média é 1015. Naquele exemplo daquela tabela lá anterior, 1015. Eu sei que o valor verdadeiro é 1000. Subtrair um do outro tem a tendência. A tendência é 15 gramas. Esse resultado mostra que a balança, em média, indica 15 gramas a mais do que deveria indicar, né? Ou seja, se a balança está sempre errada, 15 gramas para cima, para eu achar o valor verdadeiro, é só eu tirar 15 gramas. O parâmetro de correção é o que a gente usa para achar o valor verdadeiro, é menos a tendência, né? É um valor que, quando a gente pega e soma com a indicação, ou subtrai da indicação, eu consigo meu valor verdadeiro. Então, calculando a tendência, multiplicando a tendência por menos 1, eu alcanço o parâmetro de correção. Esse parâmetro de correção serve para corrigir minha medida, né? A indicação corrigida aqui é quando eu tenho parâmetro de correção. Naquele mesmo exemplo da tabela, eu vi que minha tendência é mais 15 gramas. O parâmetro de correção é menos 15. Ou seja, se eu pegar minha medida e tirar 15, eu tenho o valor verdadeiro, né? O valor medido, estou fazendo um resumão aqui, é igual ao valor de referência mais o erro de medição. O erro de medição é o erro aleatório, é composto por erro aleatório e erro sistemático. E também tem o erro grosseiro, mas os principais são os aleatórios e o sistemático. O aleatório não tem como prever, o sistemático a gente consegue prever através da tendência, né? Então isso é a parte de erro inicial da nossa aula. Bom, agora a parte de sistema de medição, né? Sistema de medição e instrumento de medição são conceitos equivalentes. É meio que óbvio saber que é um sistema de medição. Para medir comprimento eu posso usar um paquímetro, eu posso usar uma régua, eu posso usar um micrômetro. Então são sistemas de medições diferentes, né? Isso para comprimento, né? Aqui eu tenho 3 métodos de medição, métodos básicos de medição, que é o método da comparação, que é aquela questão daquela balança de que o mais pesado fica mais embaixo, o mais leve fica mais em cima. Se o peso for igual, eles ficam na mesma altura, né? O método da indicação ou da deflexão, que é o paquímetro. O paquímetro eu vou aumentando aqui, eu vou puxando aquele medidor, né, até o tamanho que eu quero. Método paquímetro, método de indicação. O método diferencial é o método híbrido, que tem a indicação e tem a comparação também. Eu indico um valor inicial, eu indico um valor final, e minha medição final é a comparação entre esses valores,
né? O método híbrido. Então eu tenho 3 métodos de medição: comparação, indicação e diferencial, que é uma mistura dos dois, né? Aqui eu tenho o exemplo da balança, que é um método de comparação. Aqui eu tenho o paquímetro, né? Que é um método de indicação, que vai me indicar aqui o valor. E eu tenho o relógio comparador, que eu vou ter 2 medidas, 2 indicações, e o resultado final vai ser uma comparação entre elas. Enfim, o sistema de medição, o que influencia no sistema de medição? O operador, a pessoa que está usando, né? Ou seja, a pessoa tem que ser capacitada, tem que ser treinada, tem que estar motivada. O equipamento de medição tem que estar calibrado, tem que ter um certificado de calibração. A gente viu no início do curso que tem aquelas agências regulamentadoras que fazem a calibração, né? O método tem que ser adequado, né? Se eu quiser medir o raio de alguma peça usando uma régua, não é o adequado, não é o mais adequado. O meio ambiente tem que ser controlado, né? Temperatura, umidade, vibração, óleo no ar, sujeira. Eu tenho que ter muita ciência de qual é a geometria da minha peça, se eu tenho alguma interferência, deformação, né? Enfim, a saída vai ser o valor de medição, né? Eu tenho a grandeza, eu vou ter a unidade, eu vou ter uma tolerância ali, que é assunto para o final do curso. Mas o sistema de medição tem essas coisas que influenciam no sistema de medição, que é o método, a peça, o produto, o meio ambiente, a equipe de medição, aliás, o equipamento de medição e o pessoal. Eu tenho 2 tipos de medição: a medição direta e a medição indireta, né? A medição direta é quando eu calculo diretamente o valor da grandeza. Por exemplo, quero medir o comprimento. Com a régua eu meço lá 10 centímetros. Essa é a medição direta, eu medi exatamente aquilo. Medição indireta é quando o valor da grandeza a ser medido ele é indicado indiretamente. Então é como se eu medisse uma outra grandeza, aplicasse uma fórmula e calculasse a grandeza que eu quero calcular, né? Como é o caso daqueles termômetros de mercúrio, né? Aquele termômetro, eu sei a temperatura que está de acordo com a altura da coluna de mercúrio. Ou seja, eu não meço a temperatura, eu meço a altura. Medindo a altura, eu aplico numa fórmula e acho a temperatura. Então essa é a medição indireta. Então, isso aí eu falei já na aula também. Bom, agora a parte matemática, né, que é um pouquinho mais enjoadinha aí, que é média, variância e desvio padrão. A parte matemática e estatística. Como a aula aqui é por slide, eu não tenho muito recurso de desenhar as coisas, de escrever muito, mas por outro lado eu tenho a tranquilidade de saber que eu já passei isso para vocês em sala de aula. Então vocês já têm tudo escrito, tudo desenhado. É mais lembrar como é que funciona. Bom, média aritmética. Média aritmética serve para ter uma medida média dos meus dados, né? Somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados, né? Essas equações aqui é mais uma formalidade matemática, não precisa preocupar com isso. Precisa preocupar com essa equação aqui de vermelho, que é basicamente a mesma, né? Somar todos os meus dados e dividir pela quantidade de dados. Essa é a minha média aritmética. Desvio padrão. Desvio padrão é um pouco mais complicado. Eu tenho que calcular a média antes, né? Calcula a média antes. E depois eu vou pegar cada dado e subtrair da média e elevar o resultado ao quadrado. Ou seja, o primeiro valor eu subtraio da média, elevo ao quadrado. O segundo valor eu subtraio da média, elevo ao quadrado. Assim para todos os valores. Depois que eu faço isso, eu divido tudo pela quantidade de valores menos 1. Quantidade de valores menos 1. E calculo a raiz de tudo isso que a gente calculou. Esse é o S, que é o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de quão precisa é a medição. É a medida de dispersão. Ou seja, se o desvio padrão for grande, quer dizer que as minhas medidas estão variando muito. Se o desvio padrão for pequeno, quer dizer que as minhas medidas variam pouco, né? Então, para você saber se um conjunto de dados ele é preciso ou não, a gente
média através do desvio padrão. A média aritmética ela já serve para calcular, para ter uma noção do centro da medida, né? É uma medida de centro. Essa aqui é a medida de dispersão. A variância, que é outra grandeza estatística, é o desvio padrão ao quadrado. Acho que eu comentei isso na sala também, apesar de não ter aqui no slide, né? Aí aqui eu tenho um exemplo, né, na tabela com a idade de todo mundo. A média das idades é eu somar todas as idades e dividir pelo número de pessoas, 10, dá 24 anos. É a média. E o desvio padrão é eu pegar cada valor de idade, subtrair da média, elevar ao quadrado aqui e somar todos eles. Eu divido isso pela quantidade de pessoas menos 1 e tiro a raiz do resultado final, que dá 3,16 ali, raiz de 10, 3,16. O resultado da medição, como a gente colocou, eu falei vocês na sala de aula, é a média mais ou menos o desvio padrão. Isso a gente aproxima aqui o erro pelo desvio padrão. Essa aproximação ela é muito conservadora. Tipo assim, o pior dos casos possíveis, o erro vai ser igual ao desvio padrão, né? Então isso me dá uma noção boa. Então uma noção boa do valor médio ali da minha medida. O valor da minha medida, então, ele não vai ser só a média e não vai ser só o desvio padrão. Vai ser a média, mais ou menos o desvio padrão, e a unidade no sistema internacional. Não se esqueçam da unidade. Eu falei que no primeiro exercício, eu até perdoei quem esqueceu a unidade, porque era o primeiro exercício, né? Eu vou colocar as notas do primeiro exercício na, no sistema acadêmico também, né? Mas enfim, a partir de agora do segundo exercício, que é esse que vocês vão fazer essa semana, sobre os tipos de erros, vocês têm que colocar a unidade. Não esqueçam da unidade. A unidade é importante. Se você colocar lá que deu 30, para mim tá errado, porque eu não sei se é 30 centímetros, 30 milímetros, 30 metros, não sei. Aqui eu tenho duas medidas, né? Primeira medida com paquímetro, que eu consegui a média de 20,008 e o padrão desse valor aqui, calculado com as 5 medidas. E aqui também, eu fiz a mesma coisa com o outro. É importante que a gente pode calcular isso usando o Microsoft Excel, né? Se você souber mexer no Excel, você consegue calcular isso muito mais facilmente do que na calculadora, que vocês viram que dá trabalho. O resultado final da medição é a média mais ou menos de padrão. Média mais ou menos de padrão. No nosso exercício 2, tem algumas questões disso aí. Antes que me perguntem, pode usar Excel? Pode. Pode usar Excel, pode usar outra ferramenta, não tem problema nenhum. Porém, eu quero que vocês anotem pelo menos, quero que vocês montem a equação. Então eu quero que vocês pelo menos montem uma equação parecida com essa daqui, ó. Não precisa resolver a equação toda lá. Você monta a equação toda e bota a resposta no final do meu jeito que está aqui. Eu quero ver se vocês realmente sabem fazer isso, né? Essa aula aqui ela não é de matemática, né? Ela é uma aula de metrologia. Então, a matemática por trás disso aqui eu meio que dispenso. Mas eu quero que vocês montem a equação e vocês podem usar o Excel para calcular a média de padrão final. Lembrando que, dependendo da fórmula que você usar no Excel ou da maneira que você calcular na calculadora, esse cálculo do desvio padrão ele pode ser feito da maneira errada. Você tem que calcular sempre o S, a referência é o S. Tem um desvio padrão que ele é representado pela letra sigma em grego. Esse desvio padrão ele não considera aqui embaixo n-1, considera só n. Então o resultado vai dar errado, né? Tem que calcular o S. Então aqui não tem muito segredo. Falei com vocês na aula já, fizemos alguns exercícios. Isso aqui eu acho que vocês já sabem de tudo. Esses resultados aqui foram feitos pro mesmo. A gente mediu a mesma coisa com dois equipamentos diferentes, né? E aqui a gente começa a ter a noção do que a gente está querendo falar de algarismos significativos, que é a parte final da aula, né? Saber se os valores estão corretos, quantos algarismos significativos, né? Bom, algarismos significativos, então. Encerramos a parte de média de padrão, que é bem simplesinho. Algarismos significativos. Qual
correto do lápis? A gente sabe que ele está entre 9 e 9,5. Mas como que eu vou saber se é 9,1, se é 9,2, se é 9,3, se é 9,4? A gente não sabe. Né? A gente não faz ideia. É impossível falar com precisão isso. A única coisa de certeza que a gente tem é que vai ser 9, alguma coisa. Né? Então, o 9 é um algarismo correto. Né? Se eu colocar lá que é 9,2, eu posso fazer isso. E eu sei que o 9 está correto, eu tenho certeza, e o 2 é duvidoso, porque é algo que foi estimado. Ou seja, se outra pessoa for olhar, pode falar que é 9,3. É duvidoso. Né? Depende de quem está olhando, depende da perspectiva de cada pessoa. Então, esse algarismo é duvidoso. A medida, então, ela tem que ser expressa por dois algarismos, 9,1, 9,2 e 9,3, aí, por exemplo. Né? O 9 é o algarismo significativo. Aliás, perdão, o 9 é o algarismo que não tem um erro, né? Que é certo. E 1 é o algarismo duvidoso. Não faz sentido aqui eu colocar nenhum algarismo depois do 1 ou depois do 2 ali. Não faz sentido eu colocar 9,15, por exemplo, ou 9,25. Por quê? Porque o 2 ele já é duvidoso. O 5 vai ser mais duvidoso ainda. Então não faz sentido eu colocar um monte de número sem ter nenhum significado, nenhuma certeza associada a ele. Né? Então, o 9 aqui é um algarismo correto, o 1 é um algarismo duvidoso. Porém, os dois algarismos são os algarismos significativos. Né? Como eu falei, não tem sentido registrar a medida do comprimento do lápis como 9,15. Né? O 5 é desnecessário porque o 1 já é duvidoso. Né? O 5 está além da percepção. Vai ser um chute. Vai ser um chute de olho fechado. Algarismos significativos são todos aqueles contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo diferente de zero. Né? São aqueles que sabemos que estarão corretos, mais um e apenas um duvidoso. Ou seja, o algarismo significativo, os algarismos significativos, são todos algarismos corretos e um duvidoso. Por exemplo, aqui, 45,30. O 0 é duvidoso. O 4, 5 e 3 são corretos. Eu tenho 4 algarismos significativos. Aqui, eu falei, os zeros à esquerda eles não contam. Então, eu começo do 5. O 5 e o 9 são algarismos corretos. E esse último 5 aqui é duvidoso. Então, eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui, os zeros à esquerda não contam, à direita contam. Né? Então, eu começo do 4. O 4 e o 5 são corretos. E o 0, que é o último, ele é duvidoso. Eu tenho 3 algarismos significativos. O 0 à esquerda ele não significa nada. Ele, na verdade, é mais usado para a questão de modificar a unidade. Né? Então, eles não acrescentam certeza na medida. Né? Por exemplo, 4,75 milímetros. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos. O 4 e o 7 que são certos e o 5 é duvidoso. Se eu transformar esse em quilômetro, eu vou ter 0,0000475. A minha medida ela tem que continuar tendo 3 algarismos significativos. Então, todos esses zeros que eu adicionei não são significativos. Eles servem apenas para mudar a unidade. Né? O 4 e o 7 são corretos e o 5 continua sendo duvidoso. Né? A medida D continua intacta, tendo sido alterada apenas a unidade. Né? Os algarismos significativos, a quantidade de algarismos significativos não deve mudar quando a gente faz a mudança de unidade. O zero serve apenas para posicionar a vírgula nesse caso. Né? Os zeros à direita eles têm uma noção de precisão. Né? Por outro lado, enquanto o zero da esquerda ele é inútil, o zero à direita dá a noção de precisão. Aqui eu tenho a medida L, que é igual a 46,30 milímetros. Se eu tenho 46,30 milímetros, eu sei que o 0 é duvidoso, o 3 é correto. Né? Se eu coloco 46,3, eu já sei que o 3 é duvidoso. Né? Ou seja, eu não tenho certeza nem do 3. Aqui eu tenho certeza do 3.
Então, essa medida aqui de roxo-rosa, ela é mais correta. Se eu colocasse 46,3000, é a medida mais precisa ainda, é mais precisa que posso dizer, né? Mais correta, pode-se dizer assim. Nesse caso aqui de algarismo significativo, eu não estou focando naquela definição de precisão e exatidão que eu falei anteriormente. A diferença é que houve maior exatidão de medição no processo para se obter 46,30. Ou seja, esse valor aqui é mais exato, 46,30, porque eu tenho mais algarismos significativos. Né? E essa distinção aqui é importante, porque eu falei anteriormente, isso aqui não é uma aula de matemática. Matematicamente, 46,30 e 46,3 é a mesma coisa. Se eu adicionar um monte de zero aqui à direita, vai ser a mesma coisa, matematicamente. Metrologicamente, isso é errado. Isso é diferente. Por quê? 46,30 vai me dar uma exatidão e 46,3 vai me dar uma outra exatidão. Né? Aqui eu tenho 4 algarismos significativos e aqui eu tenho 3 algarismos significativos. Então, esses números eles são diferentes. Né? Mesmo que matematicamente sejam iguais. Aqui eu tenho várias medidas com paquímetro de uma peça tal. Eu fiz 4 medidas aqui, todas elas têm 4 algarismos significativos, sendo que o último de todos aqui é o duvidoso, né, enquanto os outros são corretos. Né? Aqui eu tenho a medida com micrômetro da mesma peça, que eu tenho 5 algarismos significativos, os 4 primeiros são corretos e o último é o duvidoso, o quinto duvidoso. A medida com micrômetro, por ele ter mais casas depois da vírgula, por ele ter mais algarismos significativos, é a medida mais correta, né? É a medida mais correta, mais exata. Para fechar, eu tenho as técnicas de arredondamento, né? Essa NBR aqui, que é uma nova norma brasileira de regras e de regulamentação brasileira e de questão de regulamentar essas questões de metrologia, ela me passa algumas regras, algumas técnicas de arredondamento. A primeira coisa que você tem que ver é o algarismo à direita do último dígito a ser considerado. Né? Aqui, né, nessas questões de técnica de arredondamento, a gente vai ver que tem alguns casos interessantes. Primeiro, esse primeiro caso. Vamos supor que eu quero aproximar esse número aqui, 7,12398, para duas casas decimais. Ou seja, a última casa que eu tenho que aproximar é o 2. Eu tenho que olhar o número à direita do 2. Se ele for menor que 5, eu vou jogar isso aqui tudo fora. Ou seja, se esse número à direita aqui, que é no caso aqui é o 3, ele for menor que 5, eu mando tudo embora. Como 3 é menor que 5, a aproximação é 7,12. No segundo caso, é onde esse número à direita ele é maior que 5. Aqui no caso é 6. Então, eu tenho que adicionar um número, uma unidade a esse meu valor aqui, a esse 2 aqui. Então fica 7,13. É a segunda regra de arredondamento. Né? Eu tenho 7,12698. Eu vou observar. Eu tenho que aproximar com duas casas decimais, como está pedindo aqui. Eu vou olhar a segunda casa aqui. E vou focar no número à direita da segunda casa. Esse número é menor que 5, fica só 7,12. Se for maior que 5, fica 7,13. Eu adiciono 1. Né? O 5 é meu limite aí. O terceiro caso é quando o número é igual a 5. Né? Então aqui ó, eu tenho 7,1359. Eu quero aproximar por duas casas decimais. Eu pego o meu número aqui e olho à direita. Né? Será adicionado uma casa decimal se o número aqui for ímpar. Ou seja, aqui no caso, o número que era a segunda casa decimal é 3. A segunda casa decimal é 3. Então, como 3 é ímpar, eu tenho que adicionar um algarismo. Serão desconsiderados todos os algarismos à direita caso seja par. Ou seja, aqui eu tenho 7,1259.
esse é meu algarismo, é o que eu tenho que observar, né? O lado direito dele é 5, né? Então eu tenho que olhar para ele mesmo. O 2 é par, então mantém 7,12. Então aqui, quando o número à direita for 5, eu tenho que ver se o número da casa que eu quero aproximar ele é par ou é ímpar. Então 7,12 e 7,14 aqui. É a aproximação. Né? Aí aqui tem aquelas medidas que eu fiz antes, que eu calculei a média do desvio padrão. Né? É importante falar que a média do desvio padrão eles têm que ter o mesmo número de unidades. Né? Para isso, muitas vezes é necessário que a gente faça um arredondamento. Aqui eu tenho 20,008. Eu quero aproximar por duas casas. Né? Eu tenho, na segunda casa que eu tenho 0. Eu olho para o número à direita, o 8. 8 é maior que 5? Adiciona 1 nesse 0 aqui. 20,01. Aqui é a mesma coisa. A segunda casa é 0. O número à direita é 8. 8 é maior que 5. Eu adiciono 1 e somo com o resto. Sumo com o resto. Aqui no micrômetro eu tenho 4 casas decimais. Eu quero aproximar para 3 casas. Né? Eu tenho 2 aqui, que é a terceira casa. Olha à direita. O número é maior que 5? É. Então fica 20,003. Eu adicionei uma unidade desse 2 aqui. No desvio padrão, eu quero ter 3 casas. Eu olho a terceira casa, 3. E eu olho o número à direita dele. O número à direita dele é menor que 5. Então eu não adiciono nada e mantenho 0,013. E é isso aí. Essas são as regras de aproximação. Eu já falei com vocês antes também, então eu estou mais tranquilo em relação a isso. Novamente, essa aula aqui foi mais uma aula de revisão, por isso que eu passei rápido por muita coisa. Quando for conteúdo novo eu vou mais devagar. Novamente, queria destacar, qualquer dúvida, tanto quanto a matéria, quanto o método de avaliação, quanto o Moodle, quanto qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês têm total liberdade de falar comigo o que precisarem falar. Eu quero que vocês leiam, estudem isso aí, façam um exercício, que na minha opinião, tendo a oportunidade de fazer de casa, é muito mais fácil, muito mais prático, né? Não tem porquê ninguém tirar uma nota diferente de 10. De 10 não, de 5, né? Que no caso do exercício vale 5. E é isso. Eu vou botar para vocês a nota do exercício 1, né? Considerando que vale 5 pontos. No acadêmico, né? No acadêmico vou colocar. Não na parte de notas, né? Porque como eu falei, no acadêmico vai aparecer só 3 notas para vocês. Avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Porém, a avaliação 1 ela é a soma do exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 1 vocês já fizeram, o 2 vocês vão fazer agora e o 3 vai fazer na próxima semana. Beleza? E é isso aí. Eu sei que as coisas estão um pouco confusas aí, peço até desculpa por isso. Novamente falando, a gente sabe que esse método de aula não presencial não é o ideal, mas a gente faz o nosso melhor para que seja algo fácil de se fazer. Eu quero que vocês entreguem os exercícios, né? Então, se vocês não tiverem o Word, por exemplo, vocês podem tirar foto, podem mandar. Caso vocês tenham algum problema com a internet, alguma coisa acontecendo aí, vocês entrem em contato comigo, falem comigo, me expliquem. Se precisar de um aumento no prazo aí de entrega, a gente conversa, talvez a gente possa até aumentar o prazo, caso eu veja que vocês realmente estão precisando. Né? E é exatamente isso. Bom, é isso aí, até semana que vem, né, que a gente começa a falar sobre réguas graduadas.